A gente conversa agora aqui no NT Sul com o Diego Kiefer, ele que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cachoeira do Sul. Diego, boa tarde, obrigado pela presença com a gente aqui no NT Sul. Boa tarde, Daniel, é sempre um prazer estar conversando aqui com vocês da TV Cachoeira. Prazer recebê-lo. Bom, e o assunto agricultura familiar é sempre também muito pertinente, muito importante para Cachoeira do Sul, afinal são milhares de famílias, né, que vivem através desse modo, da pequena propriedade. Diego, um assunto que ele ganhou uma repercussão muito grande nos últimos dias, especialmente aqui em Cachoeira do Sul, e veio mais ou menos naquela mesma época da fiscalização aos açougues, as fiscalizações às agroindústrias. São assuntos totalmente distintos, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas a fiscalização veio no mesmo período, então houve muita confusão também sobre este assunto. Explica pra gente como é que está funcionando esse aspecto das fiscalizações que aconteceram às agroindústrias, como esses produtores estão se adaptando à legislação que está em vigor. Bom, Daniel, o nosso município ele possui, né, um sistema de inspeção municipal, que é um serviço de inspeção sanitária para fiscalizar e acompanhar a fabricação e beneficiamento de todos os produtos, seja de origem vegetal ou de origem animal. Os agricultores que possuem agroindústrias, eles devem fazer uma adesão a esse sistema de inspeção para receber as fiscalizações. O município, por muito tempo, veio fortalecendo esse serviço de inspeção, fortalecendo o serviço de inspeção municipal. Nós, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, nós viemos acompanhando o fortalecimento desse serviço. E aconteceu que do início do ano para cá, esse serviço de inspeção, ele se fragilizou, o que ocasionou aí uma série de denúncias, que a gente não sabe de onde partiram, mas enfim, ocasionaram denúncias do município não estar fiscalizando. E o Ministério Público então veio com a força-tarefa de segurança e saúde alimentar e em vários setores. E um dos setores foram nas agroindústrias denunciadas aí, o que gerou um certo alvoroço comunitário em função da abordagem da fiscalização pelo Ministério Público. Então agora nós estamos acompanhando esse processo. Depois dessa força-tarefa do Ministério Público, o município então está retornando às atividades de fiscalização. E a nossa pauta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais nesse processo é que o município dê condições, dê suporte às agroindústrias para que elas consigam estar 100%, para que o processo de fiscalização não tragam a elas dificuldades. Nós temos que, o município também tem que dar condições para que as pessoas que vão ser fiscalizadas, quando forem fiscalizadas, estejam aí de acordo com as exigências que vão ser exigidas aí pela fiscalização. Alguns municípios do estado do Rio Grande do Sul que investiram que modificaram o sistema de gestão pública, investiram em ações mais específicas do desenvolvimento rural, tiveram grande êxito econômico nos municípios, A maioria dos municípios pequenos, que a gente tem conhecimento. Então, são exemplos que a gente pode estar seguindo aí, para fazer alguma ação mais bem elaborada para o desenvolvimento rural. Diego, como é que você vê a mobilização dos agricultores hoje na cidade? Porque, mais do que nunca, isso é necessário justamente para se brigar por uma política pública, por mais recursos, pela estrutura, independentemente de estradas ou de outro tipo, recentemente nós tivemos aqui uma audiência pública, enfim, uma reunião na Câmara de Vereadores para tratar das agroindústrias, e o número de produtores, de agricultores que participaram foi realmente bem pequeno, mas foram as entidades participando, seja a Câmara de Vereadores, Ministério Público, enfim, as entidades representativas, mas pouca participação de agricultores. Não sei se devido à chuva, enfim, dificuldade de deslocamento, mas como é que você vê hoje a questão de mobilização também por parte dos agricultores? Na última audiência pública que nós tivemos aí, que foi específica, foi a audiência pública da Assembleia Legislativa do Estado. Sim. Essa audiência pública, a gente teve um número expressivo de pessoas presentes, A Câmara de Vereadores, eu nunca vi a Câmara de Vereadores tão cheia como naquela tarde, e a agricultura familiar participou de forma bastante expressiva, realmente, nesse evento, sim. Nesse evento, e a gente tem observado muito isso. Hoje o Sindicato dos Trabalhadores Rurais é uma representação da agricultura familiar do município, e a gente tem hoje uma facilidade muito grande de mobilizar frente a algumas questões. Essa foi um exemplo, também tivemos algumas mobilizações aí relacionadas à reforma da Previdência, que atingiria de cheio a agricultura familiar, nosso pessoal participando e apoiando. O meio rural tem muita força organizativa. A gente está num trabalho agora do sindicato aí de fortalecimento da organização, da sua organização de base.
Nós temos na nossa diretoria, são 20 membros da diretoria, mais 10 membros do conselho de lideranças. E na última reunião agora, nossa diretoria, nós analisando o nosso planejamento estratégico, nós trabalhamos com planejamento, nós estaremos implementando aí no segundo semestre desse ano um trabalho de criação de núcleos de agricultores do sindicato, fortalecendo a mobilização de base, porque o meio rural ele tem que mostrar força, né, através da sua representação, através da sua associação de moradores, através do seu grupo de mulheres, através da organização comunitária, né, para não ficar dependente de pessoas, né, de vereadores, não ficar dependente de administração pública. De um único líder, de um único líder, né? A comunidade, nós, os sindicatos, sempre entendemos e defendemos que a comunidade tem que fazer por si. Claro. Né? E não ser desfacelada a sua organização na dependência de uma única liderança ou de uma única pessoa exclusivamente, que daqui a um pouco vai ter um interesse pessoal nesse processo, né? Claro. Então a gente tem essa característica aqui no município. A gente precisa fortalecer bastante a nossa organização comunitária do meio rural. É um foco que o sindicato vai estar trabalhando agora no próximo semestre. Diego, uma característica também da agricultura familiar, atualmente quando a gente vai para grandes eventos relacionados à agricultura, aqueles estandes, feiras da agricultura familiar normalmente lotam, né? São os que mais vendem. Aqui na FENARROZ, por exemplo, quando há a FENARROZ, a Feira da Agricultura Familiar, aqueles estandes eles lotam bastante, Expo Inter é a mesma coisa, mas tem o aspecto das feiras que são regulares nas cidades. Isso é talvez uma tradição de séculos, né, aqui no centro do Rio Grande do Sul. Como é que você vê esse trabalho das feiras especificamente? Porque também há um aperto nesse sentido quanto à característica do produto que está sendo oferecido. A gente tem aqui a Feira Livre Municipal. Esse ponto, esse acesso direto, né, entre o que o agricultor produz e esse trabalho de trazer a sua produção para a cidade, para vender. Como é que está esse trabalho hoje? Durante esse processo aí de fiscalização das agroindústrias, na época já quando eu era presidente do Conselho de Desenvolvimento Rural do município, a gente já trabalhava, já tinha a necessidade, né, de trabalhar a mesma questão das agroindústrias com a Feira Livre. Nós sempre tentamos separar as coisas, né? Uma coisa é a agroindústria regularizada, né? A pessoa que beneficia o seu produto que tem lá na sua propriedade para vender para o supermercado revender e outros estabelecimentos, a venda mais atacada, né? Outra coisa é o produto in natura. Outra coisa é o produto in natura, que é da Feira Livre, que é do produtor rural, e aí nós temos casos na Feira Livre que o produtor rural tem o seu produto, né? Ele produz lá, né, o seu produto, ele beneficia parte desse produto para o seu consumo e vende o excedente. E a gente tem que entender um pouco a lógica da feira, né? A feira, por que existe a Feira Livre? E não vamos olhar só para a Feira Livre de Cachoeira, vamos tentar entender qual a lógica da feira. A feira, ela é um mecanismo de eliminar elos na cadeia produtiva de produção e comercialização. Então, numa cadeia produtiva normal, hoje nós temos o elo do produtor, que normalmente vende para um atravessador, que esse atravessador vende para o supermercado e o supermercado vende para o consumidor final. Entre o produtor e o consumidor final, nós temos dois elos que ganham financeiramente, economicamente, nessa cadeia produtiva. Nós temos o atravessador e temos o supermercado. O que faz com que o produtor venda o seu produto mais barato do que venderia diretamente e faz o consumidor comprar o produto mais caro que compraria diretamente. A lógica de feira ela existe com esse viés, na tentativa de tirar esses dois elos do meio do processo econômico, do meio do processo da cadeia produtiva, e fazer um elo só, que é do produtor diretamente ao consumidor, fazendo com que o produtor venda o produto com um valor um pouco mais alto e o consumidor compre esse produto com a qualidade melhor e com o valor mais baixo. Por isso que nós temos feira, né? Para evitar, a Feira Livre, ela é um comércio alternativo aos grandes comércios, ao grande sistema comercial. Ela é uma ação de fortalecimento de uma cadeia produtiva específica. No caso da nossa Feira Livre Municipal, nós temos muitos produtos, né, que são feitos em casa, né? Conservas, enfim, beneficiamentos são feitos em casa, que o produtor traz direto para o consumidor. A legislação, e aí nós temos que compreender qual legislação, né, que são muitas, mas a legislação ela trata de uma forma bastante dura, né, os pequenos produtores aos grandes.
Isso acontece com as agroindústrias também. A agroindústria de pequeno porte tem a mesma exigência de uma de grande porte. Nós tínhamos um abatedor de frangos em Cachoeira, só para dar um parênteses, dar um exemplo, que a exigência legal que exigia-se para ele era a mesma exigência que a Sadia tinha que cumprir. Então, frigorífico imenso, né? Então não tem viabilidade essa comparação legal. Porém, a gente tem algumas instruções normativas do Ministério da Agricultura, nós temos algumas regulamentações que tratam dessas questões, só que não são leis, são instruções normativas. Então, lei é superior à instrução normativa, né? E o que o sindicato, o que nós estamos trabalhando nesse processo? Nós, como somos uma rede de organizações, o sindicato, junto com o sindicato a nível do estado, nós temos aí mais de 300 dos sindicatos ligados à Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, a FETAG. Então, a nível do estado, a gente está trabalhando uma regulamentação legal de algumas instruções normativas que tratam especificamente dessa venda de produto beneficiado do produtor direto ao consumidor, que é o nosso caso. E a nível federal também, nós temos a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, a CONTAG, e que via CONTAG agora nós levamos o problema aqui de Cachoeira para a CONTAG, é uma realidade de todo o Brasil. Então já se tem um trabalho, já inclusive dentro da Câmara dos Deputados, já tem um projeto de lei que já foi aprovado, uma comissão especial já no Senado, quase ali para sair, que regulamenta um pouco sobre essa questão da agricultura familiar, mais especificamente das agroindústrias de pequeno porte e do comércio em feiras locais. 2 alertas rápidos: cadastramento ambiental rural e vacinação da febre aftosa. Cadastro ambiental rural se encerra neste ano o prazo para todo proprietário de imóvel rural fazer o cadastro obrigatório do Ministério do Meio Ambiente, né, o cadastro ambiental rural. Para fazer o cadastro, nós, o sindicato, também fizemos o cadastro ambiental rural, é só levar lá no sindicato a documentação da sua área de terra e documentação pessoal. Há implicações se a pessoa não fizer, né? Haverá implicações se a pessoa não fizer. Como ele é um cadastro regulamentado de forma obrigatória, ele será exigido para transferências de imóveis futuramente e também para o acesso ao crédito. E qualquer outra política pública também para a agricultura será necessário apresentar junto à documentação da área de terra o cadastro ambiental rural. A gente ainda tem cerca de 30% das propriedades aqui em Cachoeira que ainda não fizeram, é isso? Pelo nosso levantamento, nós temos hoje cerca de 30% das nossas propriedades dos imóveis rurais de Cachoeira do Sul sem o cadastro ambiental rural. Ok. Febre aftosa era para encerrar também na última semana a vacinação, no fim foi prorrogado até o dia 16, é isso? Isso. A campanha de vacinação contra a febre aftosa foi prorrogada até o dia 16 de junho agora. Numa demanda que nós solicitamos, porque nós tivemos um caso no estado de muitos produtores, né, muitos criadores, principalmente os pequenos criadores, não imunizarem seu rebanho. Então a Inspetoria Veterinária das regiões tem os dados da quantidade de rebanho dos seus municípios, e aí a quantidade de nota apresentada não fecha a quantidade de rebanho, ou seja, falta muito para vacinar, e a gente está alertando todo mundo porque a não vacinação contra a febre aftosa acarreterá em multas, né, e punições aos produtores rurais, aos pecuaristas de forma geral. Então, um aviso muito importante para o pessoal não deixar de fazer, né, tem que fazer a vacinação, o governo do estado não disponibiliza mais doses de vacinação gratuita, então o produtor ele tem que fazer a imunização do seu rebanho e apresentar na Inspetoria Veterinária a nota de vacinação, a nota que comprou a vacina para que seja lá acreditado na seu fichamento lá, né, que ele fez a imunização. Então tá bem. Conversamos aqui no NT Sul com o Diego Kiefer, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cachoeira do Sul, trazendo esclarecimentos importantes, né, sobre os assuntos que estão mais em evidência relacionados ao campo, à produção alimentar, seja através de agroindústria, mas enfim, o trabalho da agricultura familiar de maneira geral. Diego, muito obrigado pelas informações, sucesso a você aí, todo o trabalho que o sindicato realiza no nosso município. Obrigado, Daniel. Obrigado à equipe do NT Sul, que é bastante bastante assistido no interior de Cachoeira do Sul, né? Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos pela presença.